Cannabis no ar, você aqui com a gente nos deixa tão felizes, bom demais ter você aqui com a gente sempre. Hoje nós vamos falar no nosso programa a respeito de saúde e, claro, sexualidade, que é o tema principal da nossa conversa toda semana. Saber um pouco mais sobre como ser feliz com a nossa vida no dia a dia, no cotidiano, em todos os aspectos, mas aqui, principalmente, nós damos prioridade a falar daquelas coisas mais íntimas, daquilo que incomoda tanta gente, a tantos de nós e com quem nós vamos falar. Obviamente que de tanto ser íntimo, de tanto ser particular, nós guardamos muita coisa para nós e quando vamos dia após dia vivenciando algumas experiências difíceis, muitas vezes até perdemos o prumo e agora nos vemos em situações mais complicadas ainda. Então, o quanto antes pudermos prevenir, pensar mais, falar mais, buscarmos ajuda quando necessário, melhor ainda, para que você tenha uma vida saudável em todos os aspectos, de todas as maneiras, sendo uma pessoa o quanto mais possível feliz. E você sabe, se não sabe, a gente diz aqui para você que o sexo ou a sexualidade faz parte do bem-estar da vida. Quando nós nos preocupamos com esse tema, é porque nós sabemos que as crianças, os jovens, os adultos, independente da idade, todos nós fomos dotados de componentes que formam a sexualidade e essa sexualidade nos dá como resposta o prazer de viver de uma maneira plena, de uma maneira bonita, de uma maneira rica, ainda que você tenha decidido em algum momento não fazer sexo, por exemplo. Quando nós estamos falando de sexualidade, de bem-estar e do cuidado com ela, nós não estamos dizendo exatamente que todas as pessoas precisam fazer sexo. Muitas vezes nós aqui mesmo no nosso programa vamos indicar, vamos orientar que, por exemplo, em alguns momentos da vida, não será o tempo de fazer sexo. Você que nos acompanha sabe disso. Mas ela faz parte da nossa vida e nós não vamos negar. Deus nos deu esse dom e esse privilégio. Ainda que algumas pessoas, ou em alguns períodos, ou que de alguma maneira, alguém tenha dito que sexo é feio, é sujo, é pecado, contaminado, nós estamos aqui para, segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus nos orientou na Bíblia, nós vamos então acreditar no que está ali, dizendo para nós que não, é o que eu disse agora há pouco, é um dom de Deus, é uma manifestação da graça de Deus e do amor por cada um de nós. E nós vamos conversar hoje a respeito da saúde física, dos cuidados que você precisa ter enquanto corpo, para que a sua mente, para que a sua vida se manifeste com qualidade com respeito à sexualidade. Nós vamos conversar hoje com a doutora Mariana Dimitrov, que está aqui com a gente pela primeira vez, mas é muito bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, Daleide, que prazer estar aqui, prazer falar com quem está em casa também. Falar de sexualidade é uma coisa que enriquece uma pauta com uma médica. A gente fica muito à vontade, porque vocês têm todo um trabalho de estudar o corpo, a fisiologia, mas que vai muito mais além. Principalmente você, que é uma médica muito preparada em outras áreas. E a gente agradece pelo carinho, sua participação quando vem aqui no programa Conexão Jovem, sempre muito bem-vinda, sempre o pessoal de casa gosta, e aqui no nosso programa hoje. Quando eu apresento para você o tema sexo ou sexualidade e saúde, o que você tende a nos dizer de pronto? Tem tudo a ver. Sexo e saúde. Na verdade, porque quem tem boa saúde com certeza consegue ter uma atividade sexual, uma vida sexual muito mais ativa e muito mais prazerosa e vice-versa também. O sexo também leva a um bem-estar e uma saúde, como você disse há poucos minutos, né? Então acho que uma coisa está muito ligada à outra, como causa e efeito, um causando e... Como médica, o que te preocupa nesse tema quando você olha para pesquisas, para números, para dados que te trazem resposta muitas vezes que, não vou dizer que te assustam mas te deixam preocupadas enquanto médica para te orientar? Primeira coisa, você sabia que aproximadamente 60% dos casais brasileiros têm algum tipo de problema durante a sua estada, né, de casados, algum problema 60%? Na área sexual? Tem um trabalho, muito? É bastante, né? Sim. Relatado, porque Sim. você imagina o tanto de pessoas que simplesmente não diz que tem problemas, né? Nessa área da sexualidade, existe um viés grande que é a vergonha, né? A timidez no relato, tanto de homens e mulheres. Então, assim, se 60% tem coragem de dizer que tem algum problema nessa área, que dirá quantos não têm o problema e simplesmente não dizem nada. Não é verdade? E nesse sentido, eu já
uma certa vez aqui eu entrevistando uma ginecologista, ela disse que algumas vezes algumas pacientes, e urologista principalmente, com relação aos homens, mais difícil ainda, quando o doutor, o que você tem? O doutor faz aquela clássica pergunta, né? Qual é o problema, qual a questão, qual a sua queixa? E assim, dificilmente eles dizem de pronto que tem alguma questão relacionada à sexualidade, uma impotência, alguma coisa do gênero. Não, doutor, é só alguma coisa assim e tal, vai deixando. Você sabe que isso acontece muito na faculdade, né, de medicina, porque assim, as pessoas vão passando em todos os estágios, né? E a gente passa, é muito comum que as meninas passem na urologia também e vão atender os pacientes. E eu me lembro de uma vez, eu fui atender um paciente de, acho que 19 anos, se não estou enganada. Perguntei, então, mas por que você está aqui? Eu vim fazer a triagem da próstata. Aí eu olhei na idade, 19 anos, tá começando cedo, né? Só um momentinho. Aí saí da sala e pedi que o residente homem fosse conversar com ele. Na verdade, a queixa tinha tudo a ver com a disfunção sexual. É que ele realmente estava tímido de dizer. Principalmente para dizer para uma mulher, né? Exatamente. Então, olha quantos fatores influenciam, né? A vergonha de pedir ajuda. E quem será? Eu vou falar de uma coisa tão íntima para uma pessoa que eu nunca vi. Tudo isso realmente tem muito a ver, né? Mas achei altíssimo 60% dos casais relatarem que tem alguma dificuldade na área da sexualidade. Está vendo para você o que justifica nós estarmos tantas vezes aqui trazendo temas como este para te ajudar, para pensar num grande número de pessoas que sofrem com isso e têm essa vergonha, essa dificuldade de pedir ajuda. Então, quem sabe falando, quem sabe não, nós sabemos que falando sobre o tema, tornando a coisa menos difícil, menos complicada e mais aparente a necessidade de buscar ajuda, então se justifica nós estarmos aqui a esta hora conversando com você. Seja muito bem-vindo. Quando você trouxer a sua queixa, por exemplo, por e-mail, você pode nos escrever para o semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com, ou você pode deixar o seu recado, falar com a gente através da nossa página no Facebook, semtabus.nt. Procure deixar a sua mensagem em inbox de uma maneira que outras pessoas não possam acessar e aí fica uma conversa entre a gente aqui. Se precisar fazer alguma pergunta específica, a doutora Mariana vai nos ajudar com relação a isso. Doutora Mariana, fala pra gente, o nosso estilo de vida é alguma coisa que muitas vezes foge até do nosso controle, de tanto que há uma demanda de trabalho, de correria, de estresse, e que de alguma forma a gente acabou se acostumando. Não, é assim mesmo, né? Estressante, meu trabalho é estressante, minha vida é estressante. Só que isso traz alguns problemas muito sérios com relação, por exemplo, à sexualidade. Vamos falar de alguns desses temas. Tá bom. Ansiedade e sexo. Tem muito a ver. Primeiro porque, assim, o ser humano tem vivido cronicamente ansioso, né? Verdade. Também tem trabalhos que mostram que entre 60% até trabalhos que mostram que 80% da população relata algum tipo de ansiedade em algum aspecto da sua vida. Não necessariamente que seja uma ansiedade a ponto de não trabalhar, mas é aquela ansiedade que te leva a falar... na verdade, é popular a gente dizer, eu tô ansioso, eu tô estressado. É até estranho se você diz que não tá. Não, né? tá tudo bem, né? É a correria de sempre, é um estado mas de tá tudo angústia crônico, né? Tem uma angústia, tem uma satisfação ali. Lógico, e para você até se sentir meio aceito na sociedade, né? Se você não está estressado, você está fora da realidade. Mas, de toda forma, a ansiedade, ela tem... A ansiedade e o estresse, vamos falar já sobre os dois mais ou menos paralelamente, eles têm uma influência muito importante sobre a sexualidade, porque você sabe dizer muito bem, e quem está em casa muito melhor ainda, o sexo é muito na cabeça, é muito cabeça, além de ser só uma questão física de contato, né? Então, para que haja o desejo sexual, para que você esteja preparado para a atividade sexual, é necessário que você esteja com a sua mente clara, preparada, concentrada. Se você está preocupado com o problema que tem no trabalho, está preocupado com a conta que tem que pagar, com o cartão de crédito que vai vencer e você não tem dinheiro, é difícil que você consiga se concentrar. Além disso, o estresse vai, como eu te falei, todas as coisas individualmente têm o seu papel afetando a sexualidade, mas elas também se imbricam, porque o estresse leva a pressão alta, que leva, entende? A comer mais, e fica obeso, e tudo isso pode levar, inclusive, também a uma alteração de perfil hormonal e de neurotransmissores, que vai fisicamente, não só psicologicamente, mas fisicamente atrapalhar a atividade sexual satisfatória. Você citou obesidade. Obesidade e sexualidade, a relação uma com a outra.
Olha só, eu gosto sempre de mencionar um trabalho que foi um estudo meu da conclusão da residência médica de cirurgia. Eu estudei a qualidade de vida das pessoas obesas mórbidas antes e após a cirurgia bariátrica, né? Que é a cirurgia da obesidade. E os pacientes, muitas vezes, mesmo os obesos, homens e mulheres, que não reclamavam de queixas sexuais antes da cirurgia, no pós-operatório, eles relatam melhora. Puxa, mas eu nem sabia que eu tinha algum problema, eu nem sabia que podia ser melhor. Porque, na verdade, tem trabalhos que mostram, até um trabalho da Universidade de Ohio diz que a obesidade pode, por si só, alterar a sexualidade. Por uma questão muito lógica e simples. A obesidade faz com que haja diminuição do fluxo sanguíneo pélvico e perineal. Por aí, só já teria dificuldade de ereção para o homem e de lubrificação para as mulheres. Além disso, a obesidade está associada à tal da síndrome metabólica, né? Na verdade, um monte de doenças estão associadas. Dislipidemia, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, e todas essas podem alterar os vasinhos e os nervos que estão ligados, né, na região perineal, também atrapalhando a questão da ereção, da lubrificação, como eu já falei. Ixi, tem tanta coisa. Doutora, traduz dislipidemia? Ah, é verdade. Dislipidemia é a alteração dos lípides no sangue. É o tal do colesterol alto, do triglicérides e outras gorduras aí no sangue. Atividade... Não, deixa eu só, então, pontuar um pouco mais a questão da obesidade. É alguma coisa que fisicamente não colabora, né, com o trabalho, fisiologicamente, enfim. Mas também tem a questão da autoestima. Sim. Em algum momento você pontuou aí também. Que bom que você mencionou sobre isso. Grande parte das mulheres que queixaram de alterações sexuais no trabalho, elas dizem também que essa queixa... Aí a pergunta era feita: a que você atribui que há esse prejuízo da sua vida sexual? Ah, é porque eu sinto vergonha, é porque eu não me sinto bem com o meu corpo, não consigo ter um desempenho que é satisfatório, porque eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem para ter uma atividade sexual. Então associa isso a uma questão do corpo física, né? Fisicamente, então um prejuízo tremendo para a relação sexual, para a atividade sexual. É alguma coisa de a gente pensar além do que simplesmente a estética, mas ela também repercute no meu próprio olhar diante do espelho. Tem um trabalho da Universidade do Texas que fala que a redução de 10% do seu peso, de massa gorda, né, do emagrecimento através da atividade física, conduzir a alimentação de forma mais adequada, resulta em 30% de melhora no apetite sexual. Não é interessante? Interessantíssimo. 10% não é tanto assim, não é verdade? Uma pessoa que está pesando 90 quilos teria que perder 9? Dá. Dá. Claro teria que dá, 30% de melhora no apetite sexual mesmo, na vontade de ter relações sexuais. E novamente vale dizer que assim, é possível que alguém com sobrepeso, com enfim, acima do seu peso normal, que algum dia você teve menos de 9 quilos. Esses 9 quilos aí que tá tão difícil de perder hoje, algum dia você não os tinha. É alguma coisa que nós também estamos dizendo. Você pode não apresentar hoje nenhuma queixa desse gênero, uma disfunção propriamente dito, mas em se perdendo, cuidando de si próprio, você vai se descobrir num nível de satisfação muito melhor, muito maior. Tá? Então, cuida disso. Nós vamos fazer uma pausa para a nossa conversa e para o intervalo, mas eu aproveito para você que ainda não pediu a revista Família Feliz. Estou bem eu aqui folheando, você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, não tem problema, a revista facinho de você entender que eu estou dando de presente para você, como também o pessoal que nos acompanha pela web, aqui na TV, na telinha, acompanha para a gente, nós colocamos aí as informações para você de como pedir. Por onde? Vou repetir bem devagar para o pessoal que está em casa nos acompanhando pelo rádio, a anotar. Você vai acessar o nosso site novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus, e vai acessando ali, encontrar um espaço onde você pode colocar os seus dados pessoais, o seu endereço postal, e nós eletronicamente vamos receber e mandar para você pelo correio a revista Família Feliz. Facinho. Não é necessário mandar o e-mail ou deixar nenhum recado dizendo, olha, manda para mim deixando o endereço. É ali
ali, eletronicamente, que você faz esse pedido da revista Família Feliz. Uma outra dica, a minha dica de leitura preferida aqui para o nosso programa é este aqui. Mostra aqui, Moranguinho, para o pessoal de casa em saber reconhecer este livro. Onde encontrar é o Conduta Sexual. Conduta Sexual que você encontra na cpb.com.br. Mais devagar, tá bom? cpb.com.br. Hoje a nossa conversa aqui é sobre saúde e sexualidade. Conversando hoje com a doutora Mariana. Tendo pergunta, querendo participar, fique à vontade. Estamos aqui esperando você. Nosso intervalo é bem rapidinho e já estamos de volta. Não saia daí. Hoje, eu, você e uma conversa boa com a doutora Mariana Dimitrov, esse nome russo, chique, chiquérrimo, mas enfim, conversando hoje aqui sobre saúde, sexualidade, sobre os cuidados que você precisa ter. Não sei se você já parou para prestar atenção, você que conhece a Novo Tempo há pouco tempo, uma das nossas bandeiras de trabalho é a saúde. Uma delas. Nós estamos aqui muitas vezes ao longo do dia, falando de Bíblia, Palavra de Deus, oferecendo cursos bíblicos, convidando você a conhecer a Bíblia, saber mais sobre a Palavra de Deus, repercutindo na tua vida. E nós não podemos abrir mão de entender, ou melhor, nós fomos chamados a entender que a preocupação de Deus, o cuidado de Deus, melhor dizendo, é que nós tenhamos boa saúde. A Palavra de Deus diz isso. Eu espero que você vá bem e tenha saúde. Então, esta é uma das nossas bandeiras. Pensar na sua vida, no seu cotidiano, na sua saúde física, mental, emocional e, obviamente, a espiritual. E não separando uma coisa da outra, mas tratando o indivíduo como um todo. Lógico. Essa visão que a gente chama de visão holística, né? Não dá para separar uma coisa da outra, doutora? De jeito nenhum. A sexualidade faz parte do ser humano, tal qual a saúde sexual, assim como você tem que ter saúde no trabalho, saúde social, saúde familiar, o bem-estar físico que te permite curtir, né, aproveitar todas essas coisas. A sexualidade é um presente que Deus deu para o ser humano e que deve ser valorizado da maneira certa. Da maneira certa. A saúde mental, né? Tudo uma coisa ligada para outra. Ah, eu estou muito bem mentalmente, mas o meu corpo está doente. Não casa, né? Não casa. A gente adoece junto. Mas, enfim, doutora, me diga uma coisa, olha só. Eu estava lendo a respeito do tema de hoje e uma das pesquisas feitas e divulgadas pelo Amaury Mendes Júnior, ginecologista, terapeuta sexual da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, ele diz que os já sedentários, as pessoas sedentárias, correm o risco de comprometer os vasos, tanto os do coração como os dos genitais. Muito próximo do que você tinha dito agora há pouco. Sim. No caso dos homens, esse é o primeiro passo para o grande fantasma, a impotência. Doutor, é possível que alguns homens se queixem de impotência, não tenham resposta sexual satisfatória na prática e eles estejam, quem sabe, procurando explicação em outros lugares, mas se cuidassem do corpo, do físico, fizessem uma atividade física, melhoraria? Lógico. Olha só, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, essa questão da impotência, ela está relacionada conforme a causa e a causa conforme a idade. As pessoas mais jovens, desde os 18 anos, já a 25% a 35% das pessoas nas faixas dos 25 aos 35 anos já têm queixas de impotência. Essas pessoas não têm tanto mal-estar físico, não é uma questão física ainda. Está mais ligado a questões emocionais. Mas a partir dos 35 anos, 40 anos, já há uma preocupação com o sedentarismo, com as doenças crônicas que podem levar certamente à impotência sexual. E uma coisa vem puxando a outra, né? O uso de medicamentos e outras coisas que com certeza vêm atrapalhar a saúde sexual masculina e, claro, a feminina também. Os estudos tem mais estudos nessa área da impotência, claro, com homens, mas as mulheres também são muito estudadas, mas muito mais ligado à parte hormonal, afetiva, embora... você disse tudo. Muitas vezes as pessoas procuram a causa, é só psicólogo, é só a causa psicológica. Claro, é importante, mas cuidar do corpo com certeza vai te levar a ter uma melhor saúde de todos os órgãos, inclusive os genitais, lógico.
Óbvio. Ele diz, inclusive, assim, enfim, você entendeu, né? A impotência, o fantasma da impotência se manifesta com muita frequência na vida dos homens sedentários. E aí ele se refere também às mulheres que não querem saber de sair do sofá, que também perdem, né, a capacidade de ter uma vida sexual satisfatória. Elas não sentem todo o prazer que poderia desfrutar se fizesse atividade física. Como seria essa atividade física? É assim, quantas vezes por semana? É aquele padrão? Fala um pouco mais a respeito disso. Tem um trabalho que é de Dublin, que mostra que a perda também de massa gorda e o aumento da massa magra faz com que haja diminuição da queda dos níveis de testosterona ao redor das faixas etárias. Porque esse é um estudo que acompanhou os indivíduos na meia-idade por 8... Na verdade, o estudo, a primeira parte foi divulgada com 8 anos, mas já está com 12 anos o estudo. Então, eles pegaram as pessoas, por exemplo, com 35 e já estão próximos dos 50. Uhum. Quando começa a haver queda nos níveis de testosterona para os homens e para as mulheres. Porque é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas as mulheres também têm testosterona. Primeiro, que é precursora dos hormônios femininos, e segundo, que também está ligada, a testosterona na mulher também está ligada ao apetite sexual. A redução da massa gorda e o aumento da massa magra faz com que você tenha uma diminuição dessa velocidade de queda. Ou seja, você consegue atravessar esse período que é o climatério, a menopausa, a andropausa, que pode haver também, né, que os homens muitas vezes apresentam, sem ter tantos traumas, pelo fato de fazer atividade física. Mas quanto disso que você me perguntou, né? Bom, tem um estudo também americano que fala que há homens que se exercitam caminhada e corrida de 3 a 4 horas por semana têm 30% menor chance de apresentar impotência sexual. O estudo foi feito com homens entre 40 e 50 anos de idade. Então, uma corridinha básica, né? Uma horinha, um investimento para a vida toda. Claro! E assim, você vai curtir, né? Você vai gozar de benefícios que vão além da área da sexualidade. Nosso foco hoje é sexualidade, mas com certeza outras áreas da vida também vão ser inclusive a longevidade. Lógico. Né? Porque assim, viver mais só tem sentido se a gente conseguir viver com saúde. Com saúde, exatamente. A medicação. Em algum momento você falou a respeito também de que a medicação vai entrar como um coadjuvante aí, às vezes como um prejuízo, mas obviamente que não se abre mão da medicação por uma série de, enfim, porque é necessário e graças a Deus que elas existem. Lógico. Mas, por exemplo, anticoncepcional. Ok, tem lá todo um trabalho de me organizar enquanto a quantos filhos eu vou ter, etc, etc. Não quero ter filhos, enfim, cada um tem seu motivo. Mas considera-se que o anticoncepcional diminua a libido? Foi muito bom você ter mencionado esse assunto, porque parece que a gente só tem gente de meia idade que assiste o programa, mas tem gente muito jovem ainda também, na fase de planejamento familiar e que ainda está tomando anticoncepcional. Ou outras que tomam anticoncepcional por outras causas. Exato. Pessoas que têm síndrome dos ovários policísticos, hirsutismo. O que é hirsutismo? É o aumento do número de pelos. Então, tem pessoas que tomam anticoncepcionais para diminuir a acne, para diminuir os pelos, para tratar da TPM, porque tem síndrome dos ovários policísticos que está associada a tudo isso. Bom, existe essa classe de anticoncepcionais que vai surtir benefício nessas queixas todas, é uma classe que é chamada antiandrogênica. E se ela é antiandrogênica, porque parte desses males acontecem por causa dos hormônios do tipo testosterona, hormônios masculinos. Não somente a testosterona, androstenediona, um monte de nome feio. Mas o que acontece? Se você usa um comprimido que é antiandrogênico, claro, caem os níveis de testosterona e outros hormônios que com certeza influenciam na libido. Então é normal que haja uma redução da libido, mas que se isso vai caracterizar um problema... Bom, depende muito também da atuação desse indivíduo frente a essa questão. Claro. E se fizer atividade física, vai compensar. Com certeza. Medicação antidepressiva? Com certeza, medicamentos antidepressivos também podem estar associados à redução da libido. Tem medicações para pressão alta, tem medicações de problema para quem tem problemas renais, cardiovasculares, que realmente tem um certo impacto
no apetite sexual. O diabetes? Sim, o diabetes. Existem algumas medicações que são hipoglicemiantes, que fazem baixar a glicemia, que também têm influência. E o próprio diabetes, enfim, a doença em si mesma já contribui para que... Como a depressão também, né? Tá depressivo, quer fazer sexo? Imagina. Então, é assim... Ele já tem os males oriundos da doença em si. Além disso, é prescrita uma medicação que ajuda também a aumentar o problema. Além disso, é uma pessoa sedentária, porque ela não quer muitas vezes fazer as mudanças do estilo de vida necessárias para que a gente possa, de repente, abandonar a medicação, que é o que eu sempre digo para os pacientes. Poxa vida, mas você não quer fazer nada para o seu benefício? Poxa, você tá achando ruim tomar um remédio? Eu te dou outra alternativa. Exercita-se melhor, faça... Mas, doutora, eu não consigo, eu me arrasto da cadeira para vir aqui no consultório. Ai, não aguento, não consigo. Como é que você lida com esse tema? Eu não consigo, mas tem que fazer para viver. Olha só, eu costumo explicar para eles que existe a possibilidade neurológica de se formar um novo hábito. Independente daquilo que você tem na sua história, o que você nasceu ou viveu, ou que os seus pais te transmitiram, ou de hábitos que você cultivou durante a sua vida. Você tem esses maus hábitos, mas você não precisa ser escravo deles. Você pode estabelecer uma nova rota cerebral, que não é tão demorada assim, sabia? Em torno de 8 semanas, de 8 a 12 semanas que o corpo necessita para formar uma nova rota cerebral, um novo hábito. Então eu digo assim, poxa, você vai fazer atividade física chorando, uns 2 meses. A primeira semana vai ser muito ruim, a segunda muito ruim, a terceira já nem tanto. E para alguma mudança alimentar, eu costumo frisar essa questão do tempo, que é curto, poxa vida. 2 meses para já começar a sentir impacto e já não sofrer tanto. 2 meses em troca de uma vida inteira de benefícios. Vamos pensar nisso? Você me ajuda, eu te ajudo. Você fica me lembrando, olha, 2 meses, vence 2 meses, sabe? Faz um esforço, faz um sacrifício. Eu li a respeito de uma senhora que ela precisava mudar os hábitos alimentares, deixar de ser carnívora e tornar-se vegetariana. Dificílimo para quem viveu uma vida, né, longa, com os hábitos alimentares como eram os dela. E ela precisou ficar, assim, ela sentava à mesa, de frente da comida, e ela afastava o prato. Aí, segundo dia, afastava o prato, mas ela não desistiu. Então, a partir do 3º dia, 4º dia, ela mudou. Então, assim, mas ela teve que ser persistente. Exato. E uma coisa que a gente não vai negar, que bate uma preguiça de fazer uma atividade física, né, na maioria das vezes, quando você chega em casa cansado. Mas, por outro lado, você vai encontrar pessoas que não veem a hora de ir para uma academia ou fazer uma caminhada, que muitas vezes é até melhor do que mesmo a academia, porque está ao ar livre, enfim, etc, etc. Mas não é porque elas aprenderam a gostar de um dia para o outro. É porque elas se colocaram, né, nesse processo. E uma coisa que eu sempre digo, Darleide, estabeleça uma meta por vez. Porque a gente vai conversar aqui, depois de acabar do programa, ele vai falar, eu preciso comer melhor, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer exercício, eu preciso tentar diminuir as medicações. E por onde eu começo? Comece por aquilo que não é tão difícil naquele momento para você, porque a gente consegue se conhecer e falar, poxa, beber mais água, de repente é uma coisa que eu consigo melhorar. O exercício ainda é uma coisa que é difícil para mim, vou deixar um pouquinho para lá. E você vai mudando aos poucos a partir do que é mais fácil para o mais difícil e uma coisa por vez. Senão a chance de retroceder é muito grande. Muito, né? É muita carga pra gente administrar. Muito bom, viu? Muito bom conversar com você, né? Uma médica jovem, prática, ao ponto, muitas especialidades, conversando com ela aqui, querendo contato com ela a fim de trabalho, tá, gente? Noiva, tá casando agora há poucos dias, a fim de trabalho, entre em contato com a gente. Quero mandar um abraço pro Ercílio Cardoso, dizendo excelente programa, pro Rafael Messias, pra Narcele Steffens, Wilson Steffens também nos acompanhando, obrigada pelo carinho. Adna Mahmoud, muito bom, que nome diferente, nos acompanhando de longe, mas ter você aqui com a gente sempre muito bom, muito positivo. Chegando agora, não me ouviu falar no programa, no bloco passado, a respeito da nossa dica de leitura, vou repetir para você. Tem muita gente, doutora, com dúvidas extremas na área da sexualidade, em todos os aspectos. Tem muita gente sofrendo com a homossexualidade, tem gente sofrendo por causa da falta de comunicação, coisa simples. Claro. O marido e a esposa não combinam
combinam, não conversam, não têm intimidade ao ponto de um poder abrir-se para o outro. Enfim, tem mulheres que cedem alguns desejos do marido, mas que são contra a sua própria natureza, a sua própria vontade. O que faz? Anula-se, oferta-se inteiramente para o outro. E como é que é essa ligação homem e mulher nos aspectos da sexualidade? Então, a gente tem aqui um livro para te ajudar, Conduta Sexual. Muita coisa boa, casos práticos, verídicos, obviamente, e você vai ter conhecimento a respeito disso, um livro Conduta Sexual, e você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira. E a dica é o nosso site, cpb.com.br. Para você que não sabe de outros temas que nós já tratamos aqui no nosso programa, fica a dica para você também acessar o nosso site, novotempo.com/sem tabus, e ali nós temos uma variedade incrível de programas para você. Já falamos muito e tantas outras vezes, vamos falar ainda, por exemplo, a respeito de sexo oral, sexo anal, sexo antes do casamento, sim ou não, pós-casamento, como administra, como que virgindade, enfim, um monte de coisas lá para você. Médicos que vêm aqui trazer orientações para a gente, ginecologista, urologista. Hoje, mais uma vez aqui conversando com a doutora Mariana e falando sobre esses aspectos da saúde. E o bom agora é a gente partindo para questões mais práticas como essa que você colocou agora. Começar do mais fácil para o mais difícil. Obviamente que ninguém vai abandonar uma medicação, porque eu ouvi a doutora falar que a medicação... De jeito nenhum. Então vai cuidando disso, doutora. Dá umas dicas aí para o pessoal de casa. Bom, essa coisa de abandonar a medicação terrível, nunca deve ser feita sozinho. Por favor, não faça isso não. E ainda dizer que foi a doutora que falou. Ai. Meus professores vão me matar. Que obviamente você não disse isso. Não disse isso. Eu disse que na medida que você vai melhorando e mudando o estilo de vida, cada vez menos medicações são necessárias. À medida que você... Por exemplo, um outro dado interessante, ainda falando sobre a perda de 10% do seu peso corporal, pode reduzir em níveis de a sua pressão arterial em 20 a 30 milímetros de mercúrio. O que é isso? A sua pressão passar de, por exemplo, 15 por 10, por exemplo, para 12 por 7. Só diminuindo o peso, perdendo aqueles mesmos 9 quilos que a gente mencionou. Ou seja, se chega um momento em que você consegue manter níveis mais baixos pressóricos, certamente você vai precisar de menos medicação, certamente você terá menos efeitos colaterais associados a medicações, mas, por favor, faça isso com o consentimento do seu médico e o acompanhamento dele, por favor. Agora há pouco também, quando falávamos da obesidade tocamos na autoestima, né, significativo a gente pensar nesse valor próprio, principalmente porque nós somos muito massacrados por uma estética, né, um visual, uma coisa assim que parece modelo para todo mundo. Sim. E nós vamos continuar tendo mulheres mais gordinhas, mais cheinhas, outras mais magrelinhas, etc, etc. Mas uma das questões importantes é você estar bem com você mesma e o seu espelho por conta do que você acredita, do que você pensa no seu valor pessoal, na sua saúde. Estava vendo algumas fotos e uma moça postou assim uma foto e a legenda naquela foto era assim: estou vendo aparecer uma cinturinha. Então, se ela estava conversando com aquele espelho e se olhando em, uma cinturinha aqui aparecendo, a gente vai poder, então, nesse caminho, entender como outras coisas boas vão surgindo quando você cuida do seu corpo. Não é simplesmente pela vaidade, mas a gente está falando de alguma coisa que é o templo do Espírito Santo. Já ouviu isso? Tem gente ali do outro lado que não tem muito essa linguagem religiosa, lê Bíblia, crente. A gente fala, templo do Espírito Santo. Como é uma casinha, a gente crê que o nosso corpo não é um elemento solto na natureza. Ele tem um valor de guardar a vida do próprio Deus em nós. Olha que coisa linda. Então, nós falamos de saúde assim, não pela estética, pela vaidade, para desfilar, para estar na passarela, mas para você ter uma saúde sexual boa, saudável, para você, para o seu marido, para repercutir na sua família, para você, marido, estar bem, cuidar da sua esposa, ofertar-se para ela nesse convívio bom, gostoso, agradável. Nós vamos dar uma pausa, mas você sabe que o nosso intervalo também é abençoadíssimo para você, né? E aí, na volta, a última parte da nossa conversa, doutora Mariana vai dar algumas dicas ainda mais pontuais para você. E agora que você sabe que a sua vida sexual pode estar sendo afetada negativamente por falta de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, por onde você vai começar, o que fazer mais? Então é logo depois do intervalo e nós esperamos você. Até já.
conversa agradabilíssima sobre saúde e sexo aqui hoje no Sem Tabus. Nós estamos indo para a reta final do programa, mas a este horário, felizes com a sua companhia, com o seu bem-estar. Fico muito feliz, como a cada dia cresce o número de pessoas que se achegam a nós aqui nesse programa e consideram ser importante falar de sexualidade, falar com respeito, com carinho, com verdade. Quantas vezes nós temos falado sobre sexo e a tendência principal é pensar em sexo como alguma coisa assim muito próxima da pornografia, muito próximo a ir muito além do que é de verdade um plano de benefício para cada um de nós, na verdade. Tem gente que tem vergonha, tem pais com vergonha de falar de sexo para os filhos, tem filhos com muita dificuldade de terem uma conversa nesse nível com os pais. Você que é adolescente, você que é jovem, me acompanha agora, sabe dessa dificuldade, mesmo entre famílias que têm um conhecimento, têm uma boa formação, mas tem algum... E quando fala-se de sexo, fala muito superficialmente, pais com dificuldade de ensinar aos filhos, doutora, sobre sexualidade, mas como é que eu vou dizer como nasceu, como que... né? Então, essas coisas assim que a gente vai trabalhando aqui de um jeito muito tranquilo, dia após dia, um dia é um tema mais apimentado, outro dia é um para casais, para jovens, para solteiros, mas é para todo mundo, de alguma maneira, se encontrar com esse tema de um jeito que seja favorável ao seu coração. Doutora, assim, tem gente que pergunta, a gente está falando de saúde, né, alimentação, etc, etc. Tem alimentos, aqueles chamados assim, alimentos afrodisíacos, aquilo existe? Existe. É mesmo, doutora? Olha, tem um trabalho muito interessante também na Universidade do Texas que fala sobre o consumo da romã. Suco de romã. Eles estudaram um grupo de pessoas jovens ainda, da faixa dos 25 aos 40 anos, homens e mulheres, mas foram estudados em grupos separados, que tomaram suco de romã, um copo por dia, por 2 semanas. Dosaram a quantidade de testosterona antes e depois. E teve aumento dos níveis de testosterona nos 2 gêneros, nos homens e nas mulheres. Uau! Olha, suco de romã. Outra coisa. Amanhã vai ter um monte de gente procurando romã no mercado, no supermercado, fazendo suquinho. Tá dizendo que é uma pesquisa, né? Outra coisa. Amêndoa, por exemplo. A amêndoa, ela influencia pela grande quantidade de zinco, que também ela faz parte da formação dos hormônios sexuais. E outra coisa, ela faz com que haja maior fertilidade. Aumenta o número de espermatozoides nos homens, né? Uhum. E também aumenta o apetite sexual. O amendoim. Amêndoas. Minha gente, anota aí, ó, suco de romã, amêndoa, vai melhorando o esquema, vai aumentando a listinha. Mais, doutora? Amendoim, que tem, por exemplo, vitamina B3, que mais? As pimentas, canela, que produzem vasodilatação. Todas elas vão facilitar a ereção e a lubrificação nas mulheres. Gente, eu achava... Não, vou perguntar pra ela, mas deve ser mito, deve ser brincadeira, amendoim, não sei o quê. Mas ela vem e confirma e traz pesquisa aqui pra dizer pra gente que é verdade. Fora outros, assim, como o chocolate, o próprio mel, que melhoram os níveis de serotonina, que faz com que você... que é um neurotransmissor cerebral, que está relacionado com o bem-estar, com a sensação de bem-estar. Tanto que a fluoxetina, que é um antidepressivo, ela tem a ver com aumentar os níveis cerebrais de serotonina. O chocolate e o mel, por exemplo, atuariam também nessa questão. E o mel ainda tem grande quantidade de boro, que também estaria ligado à melhora também dos níveis hormonais e da fertilidade. Olha aí quanta coisa. Quanta coisa! Fora as leguminosas, que são ricas no aminoácido tirosina, o tofu, tanta coisa, que também podem contribuir para a sexualidade. Doutora, também tem muito preconceito entre vegetarianos. Tem uns... Não muito, mas vegetariano, mas já está provado que quem tem uma alimentação saudável, que escolhe alimentos saudáveis, indiferente de comer ou não comer carne, a gente precisa entender que essa escolha por uma vida saudável, antes de tudo, é a melhor coisa para viver bem. Hoje em dia, a ciência já não questiona mais essa questão do vegetarianismo, sabe? Já saíram pareceres, não só de sociedades vegetarianas, a Sociedade Brasileira
Brasileira de Nutrição já emitiu parecer, Sociedade Americana, Canadense, e não só de nutrição, mas de medicina, endocrinologia, gastroenterologia, já demonstraram que as dietas vegetarianas são suficientes para a nutrição adequada dos indivíduos em qualquer fase da vida. Porque até pouco tempo, até 2010, mais ou menos, ainda tinha uma controvérsia. Para criança não, para adolescente não, para gestante não. Mas hoje em dia já há conhecimento suficiente, científico suficiente para dizer que em qualquer fase da vida é possível ser vegetariano com saúde, mas é necessário dizer também, tem que haver planejamento. Você não vai achar que vai parar de comer carne e vai cair no palmito e queijo. Não é só isso que é virar vegetariano. Né? Até porque o queijo tem lá seus prejuízos. Deixa eu ver se tem alguma questão que nós não tratamos aqui ainda com relação a... Eu estava lendo para você algum texto, enfim... dizendo que sobre a atividade física e a saúde sexual, por exemplo, com relação aos hormônios, a liberação dos hormônios, diz que cresce até mesmo a produção de endorfina, que é o analgésico natural, que ainda por cima relaxa, torna o ato mais prazeroso. Né? O prazer e tal. Ok, falou aqui de produção de endorfina e analgésico, me lembrei da famosa dor de cabeça. E um dia desses nós comentamos aqui no programa, aquela velha... Não pode ser desculpa, né? Aquela velha desculpinha da dor de cabeça. Ih, doutora, foi por terra. Tá furada. Tá furada, porque se produz substâncias analgésicas, né? Outra coisa, há quem diga que a própria atividade sexual, ela é uma atividade física, mas não é exercício físico. Fala sobre isso. Na verdade, isso é uma coisa interessante você ter mencionado. Na verdade, a atividade sexual, ela pode aumentar de 2 a 3 vezes o seu metabolismo basal. Ai, que difícil. Existe um gasto, só de você ficar paradinho, dormindo, existe um gasto calórico. Você imagina? Energia. Isso, um gasto de energia, que é para o seu coração bater, o seu cérebro funcionar e os outros órgãos internos funcionarem. Então, existe esse gasto que é chamado de metabolismo basal. A atividade sexual pode elevar de 2 a 3 vezes. Isso equivaleria, por exemplo, a uma caminhada rápida. Uma corrida, para vocês terem uma ideia, equivaleria a 6 a 7 vezes o seu metabolismo basal. Uma atividade sexual moderada, mais ou menos 2 a 3 MET que fala, na verdade, né? Que aumenta vezes que aumenta o seu metabolismo basal. Quantas calorias, mais ou menos, uma atividade sexual pode queimar? Em média, 200 quilocalorias por atividade sexual de 30 minutos. Mas não é a média do brasileiro. A média de tempo de atividade sexual do brasileiro são 10 minutos. Então, mais ou menos 100 quilocalorias são queimadas. Para essa meia hora que eu falei, isso equivaleria a caminhar rapidamente 1,5 km. Não é tão pouco, mas considerando que a maior parte dos brasileiros não faz 30 minutos de atividade sexual... Então, não vai dar para contar como atividade física, como exercício físico. Se isso fosse por um tempo estendido de até 1 hora... Até se poderia considerar, sim. Mas não é o caso. E tem trabalhos que mostram, inclusive, que quando se pratica 1 hora de atividade sexual 3 a 4 vezes por semana, você tem proteção. Você tem uma proteção que é 2 vezes maior contra problemas cardiovasculares, angina, infarto e AVC, que é o tal do derrame. Doutora, nós falamos durante muito tempo aqui no programa hoje sobre os benefícios da atividade física, da alimentação, cuidado com o corpo para repercutir numa saúde sexual. Também a prática sexual, a vida sexual, ela é revertida em saúde também. Lógico. Né? Ou seja, o fazer sexo com qualidade, fazer sexo traz saúde, significa também saúde. Claro, saúde individual, melhora a autoestima, a interação entre o casal, com certeza, que também é um dos momentos de estar em contato um com o outro. Não é só conversar de problema, que a gente chega em casa e fica falando de problema. Então, assim, com certeza é benéfico para a sua saúde. E estar bem nessa área vai te influenciar melhora no seu trabalho, melhora na interação familiar, paciência, melhora a TPM e dores que as mulheres podem vir a ter. Em algum lugar eu tinha lido de alguma, enfim, pesquisa que dizia que é uma pesquisa feita com um grupo de homens durante 10 anos,
homens e mulheres, depois veio a saber que as pessoas que tinham uma frequência maior em atividade física viveram mais e com mais qualidade. Sim. Então, vive melhor e vive mais mesmo, né? Sim, esse estudo foi publicado numa revista muito séria, no New England Journal of Medicine. É uma revista muito séria, que acompanhou 600 homens no período de 10 anos. E, realmente, ao longo desses 10 anos, eles viveram mais e melhor. Olha isso! É importante mencionar que nesses trabalhos, eles descontam outras coisas. Porque falar, tudo bem, eles fizeram mais sexo, mas eles também não fizeram exercício? Eles também não se alimentaram melhor? É claro, mas eles comparam grupos de pessoas cuja diferença seja só atividade sexual. Entendeu? Entendi. Que tem a mesma quantidade de exercício que se faz, a mesma quantidade, mesmo tipo de alimentação, porque senão ficaria duvidoso, né? Melhorou foi a atividade sexual ou o que melhorou foi a atividade física? Então eu gosto de mencionar isso, eles excluem outros fatores que poderiam ter influenciado. Então é isso, minha gente. Não é porque fazer sexo, né, faz viver mais, a longevidade, etc. Aquilo que a gente fala comumente também, a pele brilha, os olhos brilham. Isso é verdade, Aminto? Muito verdade. Porque assim, para você ter uma noção, nas mulheres, a produção de aumento dos níveis de prolactina, de ocitocina, que são também aqueles hormônios que estão aumentados na gravidez. Você já nunca ouviu falar que o cabelo da gestante cresce mais? É verdade. Pode aumentar, para você ter uma ideia, o crescimento do cabelo é de 1 a 2 centímetros. Nesses períodos de gestação ou de atividade sexual frequente, pode dobrar para 3, 4 centímetros de crescimento de cabelo por mês. Pode melhorar o olfato, porque o aumento da prolactina vai atuar no bulbo cerebral, e as áreas do olfato e da prolactina também são próximas. Mas você associou a ocitocina, por exemplo, à gravidez. E onde ela está na atividade sexual? A excitação faz com que haja aumento da ocitocina. E depois da atividade sexual, aumento da prolactina, que são hormônios que normalmente são necessários para lactação e para gestação. E que fazem a mulher realmente ficar muito bonita. E que está presente ali no ato que estão sexual. Presentes, os dois estão presentes. 5 vezes mais. 5 vezes mais presentes em quem mantém atividade sexual regular. Coisa boa, né, gente? Então, pensar nessas coisas. Não é por causa disso que agora você vai ficar saindo Ixi, e fazendo sexo aí, não, porque eu quero viver mais, cabelo brilhando, quero cabelo longo. Mas, assim, tá com seu marido, tá bem, tá em casa, é possível que vocês tenham uma vida sexual. Então, vamos fazer o seguinte, vamos praticar tudo o que foi dito aqui no programa de hoje. Não tá fazendo atividade física, não faz uma caminhada, reclama da vida, toma remédio para uma série de fatores que foram surgindo na tua vida, você foi dando conta com a medicação. Mas que tal levantar-se daí, cuidar melhor, diminuir aí pelo menos uns 9 quilos, estou me referindo àquela pesquisa, uns 9 quilos, e ter paciência. Gostei muito quando você trouxe pra gente um alívio, ufa, então não vou precisar sair atropelando e amanhã fazendo tudo ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez, um cuidado de cada vez. Entenda que é um processo, né? O que é necessário que você tome hoje? A decisão de viver melhor. Isso que eu acho que é o principal, assim, como mensagem que a gente pode deixar para o fim do programa de hoje. Que você entenda que é necessário viver melhor e é benéfico para a sua vida e dos que estão ao seu redor. Tomada essa decisão, aí você inicia numa fase de planejamento. Bom, então para mim a minha maior dificuldade é essa. Eu tenho menor dificuldade para esse quesito. E aí passe a estabelecer as metas. E vá cumprindo, uma após outra. E te garanto, vai ser prazeroso descobrir o quanto você pode viver melhor. Uma vitória pequenininha vai dar força para a próxima, para o próximo passo, né? E é muito gratificante quando você olha para trás, puxa, olha quanta coisa eu já consegui. Que você olhe também o que você já conseguiu, não o tanto que tem para frente, porque senão às vezes a gente desanima. Mas se você observar o quanto você já conseguiu, nossa, vai te estimular para que consiga continuar nessa mudança aí. Você acha que dissemos o básico para o pessoal
tomar uma decisão para melhorar hoje, ou alguma coisa eu não te perguntei? Não, acho que dissemos o essencial, então, sim. Só finaliza com eles ali de casa, os nossos amigos, a nossa conversa de hoje. Então, gente, eu gostaria de lembrá-los que realmente a questão da vida sexual realmente está relacionada a todo um bem-estar, faz parte mesmo do bem-estar individual, e a minha mensagem é o que eu disse há pouco, que você tome a decisão de viver melhor. É claro, o foco do programa hoje é sexualidade, mas na verdade não é só isso. Eu desejo que vocês curtam benefícios em todas as áreas da vida de vocês. Tomem a decisão de viver melhor e busquem ajuda. Temos o mundo está cheio aí de gente que entende do assunto, profissionais de saúde. Busque ajuda. Se você percebeu que existe algum problema nessa área sexual ou em qualquer outra que a gente possa ter tocado aqui, a gente está à disposição para ajudar você nesse processo de melhora. Que ótimo. Obrigada, doutora Mariana. Delícia conversar com você. Ai, adorei viu? também. Muito bom. Esse é o Sem Tabus, essa proposta de falar dessas coisas boas da vida de um jeito simples, aproximando o tema para chegar bem pertinho de você e você considerar que é alguma coisa que você precisa cuidar para o seu bem-estar. É para você, por você. E aí repercute na vida do outro, nos relacionamentos, na família como um todo. Quando um casal tem uma vida sexual bem resolvida, os filhos percebem. Não é que eles percebem que vocês fizeram sexo. Percebem que há uma conexão, que há uma harmonia, que há um bem-estar. Porque o que nós ganhamos na vida sexual extrapola a porta do nosso quarto. Então, pensa nisso, você que é jovem, menino, menina, solteiro, solteira, e a gente está sempre dizendo para você, ainda não é o tempo, não é a hora, se prepara, não sabe o que te aguarda, mas é para o tempo certo, na hora certa, e é para você nesta fase ou na outra fase, enquanto comprometido com essa verdade, é para todos nós sermos felizes, viu? Que Deus abençoe você, obrigada pelo carinho, quero dizer que sobre você não repousa nenhuma condenação, a palavra de Deus diz, nenhuma condenação está sobre aquele que está em Cristo Jesus. Então confie, descansa, durma bem, fique feliz e que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!